Quais os maiores fenômenos naturais você conhece? Os fenômenos naturais se referem a toda ação da natureza que não ocorre a partir de intervenção humana. Mas, amigos, vale ressaltar que os fenômenos naturais podem ser uma simples chuva de verão ou até mesmo uma grande tempestade. A grandeza do fenômeno depende das condições naturais em questão. O Conta Mais Uma separou para você alguns dos maiores fenômenos da natureza já vistos. Mas antes, já deixa aquele mega like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Pois é, a natureza tem segredos ainda não revelados, alguns continuam sendo estudados diariamente para desvendar esses fenômenos que há anos impressionam a humanidade. Parte desses segredos vem de fenômenos fantásticos, muitos deles já explicados e muitas vezes perigosos. Mas todos eles completamente fascinantes e até mesmo aterrorizantes. Como no caso do nosso primeiro fenômeno, a avalanche de gelo. Esse fenômeno ocorre justamente quando uma camada de neve estável repousa sobre uma camada instável, ou seja, soltinha demais ou congelada e escorregadia que não lhe dá aderência. O movimento de massa de gelo, inicialmente, é causado pelo acúmulo de gelo em um determinado local, como o topo de uma montanha. À medida que o peso do gelo aumenta, a ação da força gravitacional começa a atuar com maior intensidade sobre essa massa de gelo. Esse movimento pode ser causado por um ou mais dos seguintes fatores, como por exemplo, terremotos, saturação de água no solo, inundações, erosões, entre outros. Uma curiosidade. Com certeza, em algum momento você já deve ter escutado alguém falar que um grito é capaz de provocar uma avalanche. Mas será que isso é possível? A resposta é: em teoria, isso é verdade. As ondas sonoras do grito podem atingir a neve e provocar a catástrofe. Mas, na prática, é muito difícil que isso aconteça, e até hoje não há provas de que tenha ocorrido. Saindo um pouco desse frio, vamos nos aquecer bastante para nosso próximo fenômeno da natureza. Estamos falando dos vulcões em erupção. Erupções vulcânicas são fenômenos incríveis e não podemos negar a beleza desses fluxos. Os vulcões são estruturas geológicas muito antigas, formadas de duas maneiras. A primeira delas está relacionada à movimentação das placas tectônicas, blocos que se movimentam sobre o manto do interior do planeta Terra. Quando essas placas se chocam e dobram a crosta terrestre, dão origem aos vulcões. O outro processo ocorre devido a anomalias térmicas em que as rochas que estão no interior do planeta sobem até a superfície. As erupções ocorrem quando a estrutura geológica espelha o magma, que se transforma em lava. E essa quantidade de lava expelida por um vulcão pode ser tão grande que forma verdadeiros rios de rocha derretida a uma temperatura que pode chegar a mais de 1000 graus centígrados. Que incrível e assustador, não é mesmo? Assim, as fendas são abertas, em forma de cone, para que esse magma atinja a superfície, gerando erupções vulcânicas. Ao entrar em erupção, um vulcão destrói tudo que alcança com lava, fluxos piroclásticos, nuvens de dióxido de enxofre, gás carbônico ou ácido clorídrico. Você sabe quais são os vulcões considerados mais perigosos do mundo? São eles: Vesúvio, na Itália; Eyjafjallajökull, na Islândia; Sakurajima, localizado no Japão; Kilauea, no Havaí; Merapi, na Indonésia. Um outro fenômeno da natureza é um dos espetáculos mais belos que você talvez possa ver. Estamos falando da aurora boreal. A aurora boreal é um fenômeno caracterizado pela formação de luzes coloridas no céu. A ocorrência desse fenômeno está ligada à interação entre os ventos solares e elementos químicos, especialmente na camada da atmosfera chamada de termosfera. A coloração de suas luzes varia de acordo com a preponderância dos gases que estão presentes na atmosfera e que interagem com os elétrons e prótons. A interação com o oxigênio proporciona o aparecimento de luzes nos espectros do verde e do vermelho, enquanto as cores azul e roxo indicam a presença de nitrogênio. A aurora boreal ocorre somente em regiões localizadas em altas latitudes do hemisfério norte do planeta.
O nome do fenômeno é justamente uma referência à sua localização, visto que o termo boreal é um dos sinônimos utilizados para norte. Portanto, a aurora boreal ocorre somente nesta localidade. Sabia que a aurora boreal não é um fenômeno que acontece somente na Terra? Esse fenômeno natural não ocorre só no nosso planeta e só sabemos disso graças à NASA, responsável por explorar ocorrências para além da Terra. As sondas Voyager 1 e 2 registraram em foto o fenômeno ocorrido em outros planetas, são eles, Netuno, Saturno, Júpiter e Urano. Um outro fenômeno incrível que também é visto do céu, são as chamadas nuvens Mammatus. Isso mesmo, essas nuvens são parecidas com bolsas, que se formam embaixo de outra nuvem. O termo Mammatus deriva do mama, devido à associação ao formato de mamas ou seios. Cada tipo de nuvem tem seu próprio indicador e fonte de formação. Uma das nuvens com formas mais estranhas é a nuvem Mammatus. São um tipo bastante estranho de formações de nuvens que não deixam ninguém indiferente. Tanto amadores quanto meteorologistas prestam atenção e tiram fotos das estranhas formações que as nuvens Mammatus têm. As nuvens Mammatus são geralmente formadas em associação com grandes nuvens ou as famosas nuvens de chuva. Normalmente, a turbulência dentro da nuvem cumulonimbus é o que causa a formação das nuvens Mammatus, especialmente na parte inferior das bolsas que se projetam à medida que descem para níveis mais baixos. Falando ainda em nuvens estranhas, temos também as nuvens lenticulares. Nuvens lenticulares são formações estacionárias de nuvens, com formato análogo a fogo e lentes, que se formam em altitude. Essas nuvens já foram confundidas com OVNIs, ou como esconderijo de OVNIs, devido à sua aparência discoide. Suas cores fortes são às vezes vistas nas beiradas dessas nuvens. Mas cá entre nós, parece mesmo uma nave alienígena. Incrível! Outro estranho fenômeno da natureza, ou melhor, belíssimo fenômeno, são as bioluminescências. A bioluminescência é a produção de luz por organismos vivos. Ela é um fenômeno que o próprio nome já explica bem. Bio vem do latim e significa vida e lumen também do latim significa luz. Sendo assim, a bioluminescência é a capacidade a que alguns seres vivos possuem de produzir sua própria luz. Com toda a certeza você já presenciou um fenômeno bioluminescente sem saber o que era, basta lembrar de um vagalume brilhando durante a noite. Ou lembrar do famoso cerrado brasileiro. Para emitir luz, não é necessário que o vagalume seja adulto, pois ainda em estado de larvas eles já emitem luz e brilham com diversos objetivos, entre eles, atrair insetos voadores de regiões próximas. Os vagalumes, assim como alguns peixes, moluscos, fungos, dinoflagelados, algas e mosquitos, possuem uma interessante característica, a bioluminescência. E também existem certas praias, onde algumas algas que são bioluminescentes, iluminam os mar, a areia, deixando uma cor magnífica como se as ondas brilhassem sob a luz do luar. Isso acontece por conta do fitoplâncton fitoplânctons. Bioluminescentes, que são criaturas marinhas microscópicas que geram luz como mecanismo de sobrevivência. A luz azul cobre as ondas que ficam mais próximas da areia, gerando um resultado surreal. Algo também surreal são as estalactites. Estalactites são formações minerais denominadas espeleutemas, também conhecidas como decoração de caverna. Assim é mais fácil lembrar, não é mesmo? Essas formações se originam por meio de processos químicos de dissolução e precipitação química ocasionados pela presença de água nas paredes da caverna e gás carbônico atmosférico. Em forma de cone ou colunas, a estalactite pode levar milhares de anos para se desenvolver. Um belo fenômeno da natureza, a estalactite tem origem no gotejamento de água que entra nas cavernas. Ao escorrer pelo teto, a água carrega minerais e vai moldando as formações, sendo saturada de bicarbonato de cálcio. Outro fenômeno natural que merece ser visto pelo menos uma vez na vida é a cachoeira de Orcetail Falls, localizado nos Estados Unidos. Parece um rio de lava caindo ao longo da face leste das paredes de Eucapita no Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, Estados Unidos. Na verdade, é uma cascata de água iluminada pela luz brilhante do sol poente.
Essa ilusão ocorre apenas em condições particulares, o céu deve estar claro e o sol deve se pôr no ângulo correto. Este espetáculo noturno dura cerca de 10 minutos com o clima em boas condições. Além disto, o fenômeno firefall requer neve no topo da pedreira, além de uma temperatura quente o suficiente para derreter os flocos brancos para que haja água para criar a queda. Entretanto, o fenômeno que faz com que suas águas se mantenham uma corredeira de lava dura apenas alguns dias no mês de fevereiro. Nesta época, se as condições climáticas são aceitas, sua imagem se transforma completamente e é considerada uma das experiências mais incríveis que alguém pode experimentar no Parque Nacional de Yosemite. Outro fenômeno natural impressionante que podemos ver são os meteoros. Conhecidos também como estrelas cadentes, mas na realidade, não é uma estrela de fato caindo do céu. Trata-se de fragmentos de asteroides ou restos de cometas que entram em nossa atmosfera com uma velocidade de aproximadamente 250 mil km por hora. Em virtude da alta velocidade do atrito com o ar atmosférico, esses corpos do espaço incendeiam-se, o que provoca um rastro de luz no céu noturno. É praticamente impossível ver uma estrela cadente nas cidades grandes. Se você conseguir, considere-se uma pessoa sortuda. A culpada é a poluição luminosa, provocada principalmente pelas luzes dos postes e outras iluminações que toda cidade grande tem. Então, se você quer observar mais de perto estas estrelas cadentes, o melhor a fazer é: fuja da cidade. A dica mais fundamental de todas é: fique longe de grandes centros urbanos. Lembrou de mais algum incrível fenômeno natural? Deixe nos comentários, não saia sem se inscrever no canal e fique ligado que tem muito mais novidades vindo por aí. Valeu mesmo, amigos, e até a próxima!